Vai começar o Agora Pode de verão direto do Beach Park. Apoio Amstel, a puro malte nascida em Amsterdã. Aprecie com moderação. Agora pode. Agora pode de verão é mais um episódio aqui direto do Beach Park, Gustavo, com o nosso patrocinador. Ou seja, estou falando de Amstel, a cerveja oficial do nosso verão. E aí eu já abro uma cerveja aqui para poder fazer aquele brinde maroto sempre que a gente faz na abertura dos nossos episódios de verão. Hein? Ela vai... Ela disse que ia querer só a lata. É, né? É. Mas nós vamos saber se ela vai realmente querer ou não. Aí, aê, a mãozinha dela aparecendo. Eu vim de verde em homenagem a ela. Essa é das nossas. Essa é das nossas. E você que está se ligando no nosso episódio, aproveite para seguir aí o Agora Pode nas redes sociais. @PodeAgoraPode no Instagram, Facebook e também no TikTok. Se você quiser se inscrever no nosso canal, aproveite que por enquanto não paga nada, youtube.com/PodeAgoraPode. Se inscreva lá e também ative o sino para receber as notificações dos episódios e dos conteúdos que a gente deposita no nosso canal. Gustavo? Muito bom, né, cara, gravar aqui no Beach Park, né? Cara, o outro já tá comendo, tomando água de coco com isca de peixe, mano. Olha ali. Rapaz, é muito bom. Pô, para esses PJ que estão se fartando no todo verão. mundo feliz, alegre. Coisa boa é turista, né? É, turista é... O dinheiro, né? É, exatamente. Mas, Gustavo, eu gostaria que o amigo apresentasse a nossa convidada. Olha, Alexandre Lima, um papo sustentável. eu tô até emocionado, porque a vida dessa moça daria um filme. E quem verdade. sabe, Verdade. se não está sendo feito, vamos comprar logo os direitos autorais dela pra gente fazer. Pra gente fazer o filme. Porque a vida dela fez assim, ó, Pá! Esse ano, né? Uhum. Não é mais uma catadora de recicláveis, né? Uhum. Vamos dizer assim, ela não está mais na lida diária, virou uma líder dela. Foi uma estudante de direito durante um pequeno período da vida, mas agora está fazendo assistência... Serviço social. Serviço social. Certo? Uhum. Esteve pessoalmente, assim, tete a tete, face to face, na rampa, com o atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi ela que passou a faixa, né, Ela que entregou passou a faixa pro Lula. E a partir disso a vida dela mudou e ela tem muito para contar. E ela é a Aline Souza. Aline Souza, no Agora Pode de verão. Ela disse que agora que o pessoal antes era de graça, que ela falava, agora estão pagando para ela falar. Vim de verde para ornar com a Aline. Ornar, né? Pra gente fazer esse episódio maravilhoso. A gente quer saber tudo da tua vida, tudo que você anda fazendo, porque o seu trabalho é um trabalho massa e a gente precisa jogar uma luz nele. Aline, você nasceu aonde? A maternidade. Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui participando com vocês, é uma honra. E verde é a esperança e é o que nos alimenta no nosso dia a dia. Então você está certo, camisa verde. Eu sou de Brasília, eu nasci em Brasília, mas eu era para nascer no Goiás, uma cidadezinha próxima ali do Distrito Federal, ali em Santo Antônio Descoberto, mas lá não tem maternidade, então quem tem que ganhar no DF acaba que fica sendo de Brasília. Brasília, mas aonde em Brasília? Eu moro no Riacho Fundo 2, mas eu nasci mesmo na capital de Brasília, no Hospital Agarrão. Na Hospital Agarrão. O homem conhece Brasília? Sim. Eu morei em Brasília, né? 207. Morei em Brasília? Morei 207 Norte, né? Ah, é? 207 Norte. Onde é que é, Aline? 207 Norte? É lá na Asa Norte, lá perto do Asa hospital onde eu Norte? nasci. Ah, é? Ah, é? Eu não conheço nada de Brasília, quer saber? Não, assim, Brasília é um avião, né? Aí tem a Asa Sul e a Asa Norte. E a Asa Norte. Tem aquele miolo ali e tal, tem os ministérios, né? Certo. Sabe que o presidente mora lá, né? Naturalmente. E aí eu era da Asa Norte. Certo. E aos domingos eu pegava uma bicicleta e ia lá pra Asa Sul, lá na piscina com águas lá, né? Como é o nome daquela? Sim, lá no Parque da Cidade. É, Parque da Cidade, das piscinas. piscina Tá desativado, Não, é um complexo de piscinas naturais, né? De ondas, né? De ondas. Tá desativado por algum tempo, mas é um projeto do novo governador de reativar aquele parque. E vem cá, Aline, como é que foi sua infância, adolescência? Então, eu venho de uma... Assim, tem um lenço aí pra vocês? Estou brincando. É uma história muito triste, mas acaba que a gente vive tanta dificuldade e ao mesmo tempo tem tantas alegrias que não tem como só falar das coisas tristes. Mas eu venho de uma infância de trabalho mesmo. Antes de ser catadora, eu comercializava enquanto criança no semáforo de Brasília doce.
Minha família sempre foi da lida mesmo, meu pai, minha mãe, minha avó. Meu pai, ele teve 18 filhos, então é uma família 18 muito grande. filhos? É, Eita, pernambucano, de bom conselho, arretado. É uma família muito grande. E a mãe? Minha mãe, ela teve 5 filhos comigo. E assim, hoje ela já foi presidente da minha cooperativa, hoje está como diretora secretária. Ah, legal. E a nossa família, ela teve que sair dessa cidadezinha do Santo Antônio Descoberto para conseguir uma condição de vida melhor lá no Distrito Federal. Acabou que a gente chegou numa comunidade onde já tinha outras famílias vindo da Bahia, de outros estados do Nordeste lá, que também estava com o mesmo objetivo. Acabou que a reciclagem acolheu essas famílias. E a gente chegou lá, tipo, tinha uma casa, meu pai trocou a casa numa caminhonete, um C10, aí fez pau de arara. E aí jogou todo mundo dentro, chegou nessa comunidade, eu lembro que tinha uma barraca de campo assim, tamanho família gigante, e ele chegou debaixo de uma rede de alta tensão nessa ocupação, montou a barraca, colocou os filhos e ficamos esperando a Kombi da sopa chegar, que era a Kombi da igreja, né? Da sopa. Então, ali começou tudo. E aí a gente viu que as pessoas estavam catando recicláveis, a gente falou, ó, vamos catar, porque vem um cara aí uma vez na semana e compra e vai vir um dinheirinho. Então, começamos a fazer isso e foi aí que a gente entrou, que a reciclagem, ela escolheu a gente, né? Tá, e aí você estava com que idade, nesse momento? Nesse período, foi na minha fase dos 12, entre os 12 e 13 anos. Mas você chegava a estudar, ia pro colégio, não? Aí, assim, quando a gente chega, quando meu pai, assim que ele veio com a gente pro DF, a primeira coisa que minha avó fez foi matricular a gente nas escolas, na escola pública. Então, a gente tá um período nas escolas, outro período a gente estava lá na comunidade. Então, você conseguia estudar e trabalhar. Conseguia. Agora, só pra gente ter ideia, Aline, quanto é que se pagava, quanto é que vocês conseguiam recolher por dia, né, ou por semana, e quanto é que se pagava? Olha, pra você ter ideia, depois que nossa origem foi autônomo, né? Então, assim, autônomo ele tem uma renda maior do que quem está em cooperativa. Porque tem uma despesa, né? Tá. Você está em cooperativa, tem uma despesa. E você tem que ratear ali com os outros cooperados. Mas a gente tinha uma renda melhorzinha quando era individual. Mas quando a gente criou a cooperativa, logo depois, eu lembro que teve um rateio que quase deu pau lá. Tipo, R$7 para cada um. Eu só vi a fila de gente para sair da cooperativa. Eu trabalhar, estudou, ganhar R$7, mas foi o que tinha. Porque, assim, no começo, você não vai tendo muito conhecimento sobre como negociar serviço, produto e tal. Não falava assim, contratos com o poder público. Então era tudo muito ali na raça, sabe? Mas foram vocês que tiveram a ideia de criar a cooperativa? Vocês iniciaram a cooperativa? Essa comunidade, ela foi muito abençoada. Essa comunidade ficava ali, eu vou falar o nome, porque eu gosto de usar essa referência. Pode falar. Taguatinga, atrás da escola Leonardo da Vinci. Uma comunidade que ela amparou, acredito que 3 gerações de grupos. E nessa comunidade sempre teve instituições, pessoas, porque ela fica ali nas margens de Águas Claras. Né? Então sempre teve pessoas ali que passavam ali para ajudar as famílias, levar uma comida, levar uma roupa de agasalho e tal. E a igreja foi lá e falou, a igreja Nossa Senhora Auxiliadora, da Vicente Pires, liderada por um grupo de professoras, inclusive tinha até minha professora, fazia parte desse grupo, minha professora de português. E eles falavam, olha, se vocês criarem uma cooperativa, vocês vão conseguir acessar políticas públicas que são feitas para melhorar a condição de vida de vocês. Então, vocês lutam por direito de moradia, mas vocês não têm um grupo organizado. Vocês lutam pelo direito de trabalho, mas não tem uma pessoa jurídica, ou seja, uma cooperativa ou associação. Vocês criarem uma cooperativa vai ser melhor, vocês acessarem esses direitos. E aí foi conversando com a gente sobre isso. E eu lembro que teve várias instituições. A própria Sindicop, na época, era um outro presidente, que era o meu antecessor. Ele foi lá várias vezes falar com a gente para criar a cooperativa, levou a gente a uma cooperativa que já existia, na tentativa da gente entrar na cooperativa, não da gente criar uma outra cooperativa. Entendi. Mas a gente não gostou do modelo e a gente falou, não, nós vamos criar a nossa. E aí conseguimos criar a nossa cooperativa, que se chama Reciclo, ela tem 17 anos, a Reciclo. Aí depois que criou a cooperativa, a gente construiu alguns barracos de assistência coletiva. Então a gente construiu a escola, então teve catadores lá da Reciclo que para assinar, para conseguir escrever, até assinar o próprio estatuto, teve que ter aulas para conseguir fazer só o nome. Entendi. Então teve essa escola que deu esse amparo, teve a creche, então eu fiz um barracão para cuidar dos filhos das catadoras, enquanto as catadoras iam para a rua fazer a coleta, e outro grupo estava triando ali. Teve a cozinha, nós construímos uma cozinha para na hora das refeições ali, chamar todo mundo e garantir o alimento. Então teve alguns espaços nos ambientes coletivos. E o galpão da reciclagem, para trabalhar sem ser no sol, na chuva, não tinha. Então a gente
ficou pelo menos 10 anos a aguardar isso. Até hoje, na verdade, a gente está aguardando ter um galpão Caramba. próprio, né? Porque a gente divide uma linha de produção, onde é a unidade onde a gente faz a governança e a gestão. Tá. Então, ou seja, vocês tiveram que aprender fazendo, né? Porque não houve um modelo realmente para ser replicado e também não chegou lá ninguém dizendo, né? Não, deixa comigo que eu vou cuidar de tudo, eu vou abrir aqui a cooperativa, eu sei tudo que precisa fazer. Vocês tiveram, obviamente, que apoio, mas vocês tiveram que se mexer, né? A lei tinha referências, porque já estava constituída. Foi no mesmo time que estava constituindo a Sentcop. Tá. E aí a Sentcop, que é uma cooperativa de segundo grau, a qual eu estou presidente, ela foi constituída por 4 grupos de catadores. Uhum. Então tinha essas referências, mas ela foi realmente desenvolvendo no dia a dia, né? E assim, cooperativa de catador, associação, elas parecem ser todas iguais. Mas, na verdade, cada uma tem sua identidade. Eles criam isso. É uma história que ela fica paralela à constituição desse grupo, né, da pessoa jurídica. Qual o tamanho da tua cooperativa hoje? A minha cooperativa Recicla, ela tem 30 cooperados. A maioria são mulheres. E a Sentcop, ela tem 23 cooperativas. E são 1.000 catadores, 72% são mulheres. Uau! 72% mulher. E foi exatamente essa cooperativa que você trabalha, vocês fundaram, que ganhou esse prêmio do Lixo Zero, a Sentcop. Já é a terceira vez que você... Terceiro prêmio consecutivo. Consecutivo. Uau! Caramba. E como é que vocês trabalham essa política internamente para ter um desempenho que leve ao prêmio? É porque o lixo zero ele é um conceito, né? Tá. E esse conceito lixo zero, ele interfere diretamente na mudança do comportamento e dos hábitos das pessoas, da sociedade. E nós, catadores, que dependemos das escolhas da sociedade na hora do descarte do resíduo para trazer um processo de dignidade para nossos catadores, a gente precisa se amparar esse conceito e defender esse conceito e reafirmar. Então, dentro da nossa narrativa de defesa, de negociações, de apresentações, tanto com as esferas públicas e privadas, a gente sempre frisa a questão da sociedade mudar os seus hábitos, não só de consumo, mas também de descarte de resíduos. Então, por quê? Porque isso vai trazer, a partir que a pessoa começa a entender por que eu tenho que separar resíduos e por que eu tenho que entregar nos dias certos da coleta seletiva, da coleta orgânica, o impacto disso depois, porque não existe fora. Quando fala de reciclagem, não existe fora. Assim como nós não temos 2 planetas para viver. Então, quando ela passa a entender isso, o impacto disso, aí a gente vai ter dignidade. Essas 72% de mulheres que ficam lá nas esteiras, nos galpões, elas vão ter dignidade, porque não vai precisar acordar cedo para ir trabalhar e chegar e ter que lidar com uma coleta que, ao invés de estar tudo seco, separadinho, bonitinho, sem odor, vai ter bicho morto, vai ter cachorro, lixo hospitalar, que é o que mais tem. Uau, artefatos. Vai ter tudo que é de ruim, orgânico. O nosso resíduo ele tem 60% de orgânico. 60%. Orgânico com rejeito, né? É diferente. Então, isso é um registro de que as pessoas pouco se importam com os resíduos. E que não existe lixo. Existem resíduos. Lixo é tudo que as pessoas deixam do jeito que está. Ou seja, nosso país gerou no ano passado 82 milhões de toneladas de resíduos. 45% foram orgânicos. Só que isso misturado com os rejeitos prejudicou o crescimento, o índice de reciclagem, de ser reaproveitado pela cadeia. Então, quanto é que a gente consegue reciclar aqui no Brasil? Você tem dados? Foram 27 milhões dessas 82. Pouquíssimo, em torno de 4, 5, acho que 6%. Eu não entendo bem de matemática, mas acho que foi mais ou menos uma taxa bem baixa, né? Olha, Alexandre, agora, eu preciso chamar uma outra pessoa para essa conversa aqui e você pegar o beco. Ah, sim, eu vou pegar um copo aqui para mim. Vamos chamar a Raíssa. Vamos. Raíssa, por favor. Porque é o seguinte, cara, O Guga me trava, porque às vezes... Trava o quê? Me trava porque às vezes eu falo... Eu vou... Não! Raíssa é gerente, né? Isso. Raíssa é gerente de sustentabilidade do Beach Park. Você já conhecia, né? Não, eu tive a alegria de conhecê-la hoje. Já acompanhava nas redes sociais e hoje, com muita alegria, estou lhe conhecendo. A Aline veio receber um prêmio, que é a do Lixo Zero, por isso ela veio aqui, assim como o Maroni também veio aqui. E o Beach Park também vai ser reconhecido. Também vai ser reconhecido, né? Um evento que aconteceu na Alesse, né? Vai acontecer amanhã na Alesse e a premiação vai acontecer no Museu do Som. Me diga uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Raíssa. Raíssa, quais são as vitórias do Beach Park nesse quesito?
Sim. certo? E quais são os grandes desafios do Beach Park quando se fala em sustentabilidade? Nessa temática do resíduo, Aline, uma das maiores vitórias que a gente alcançou de 2012, quando a gente implantou a nossa unidade de tratamento de resíduo até aqui, foi sair de 3% de reciclabilidade para 97% de reciclabilidade. Mas vem cá, como é que funciona isso? Tipo assim, todas as pessoas que vieram para o parque, para o hotel, o lixo que elas produziram, eles são separados? São separados na fonte. Eles separam em resíduos secos e orgânicos, né? Então, na fonte eles já separam. A gente tem algumas áreas específicas, como ambulatório. Esse não entra na coleta seletiva, ele tem uma coleta específica. Mas o geral, né? A gente está aí em torno de, falando em 16 toneladas de resíduo por dia, é muita coisa. 16 toneladas 16 por dia? toneladas por dia, é muita coisa. É muita coisa? Né? Sim, Muita coisa. E aí, por isso que a gente tem toda essa organização, essa unidade de tratamento. E aí, os resíduos secos, eles passam pela unidade de triagem. Então, lá nós temos ex-catadores de materiais recicláveis, que viviam em situações insalubres, eles eram individuais, né? Eles não eram em associados ou cooperados. A gente convidou para fazer parte desse projeto e eles fazem a seleção desses materiais. Então, é graças a ele que a gente consegue contar essas histórias. E o ganho, né, assim, que a gente mais gosta de contar, além do volume de resíduo reciclado, é a gente ter conseguido ressignificar a vida dessas pessoas. Isso para a gente não tem preço. Né? Então, quando a gente fala de uma pessoa não alfabetizada que hoje consegue escrever o seu nome, uma pessoa que não tinha condições dignas de moradia e hoje tem, hoje ter seus filhos estudando regularmente, ter uma alimentação digna, isso pra gente não tem preço. Então, essa é a melhor história. Agora, isso é feito aqui, Raíssa? Isso é feito aqui. Aqui no parque? Aqui numa unidade que a gente chama de unidade de tratamento de resíduos. Fica a 2 quarteirões aqui do Parque Aquático. Eu sei que assim, quando a gente vai almoçar aqui no refeitório, tem todo, né, assim, garfo, faca e resíduo sólido, guardanapo, não sei o quê, né? Tem toda uma separação ali. Tem toda uma separação, do resíduo orgânico, inclusive. O resíduo orgânico a gente separa o que é orgânico. E se faz o que com isso? Todo o nosso resíduo orgânico é compostado. Seja os resíduos verdes, que a gente chama, que é o coco, que a gente estava tomando aqui, como a poda, então a gente chama de resíduo verde, como resíduo de restos de alimentos. Então, os alimentos, né? Então, ossos, cartilagem, a gente tem uma lixeira específica no refeitório. Então, a gente educa intramuros, dentro da empresa, como fora. A gente faz essas mesmas palestras, conversa com a escolinha aqui do lado, porque a gente acredita muito na força da educação ambiental, de trabalhar desde a infância, todo esse conceito. E o Instituto Lixo Zero nos ajudou muito nisso. Ah, sim. E quais são os desafios, né? Quais são os desafios assim que você fala, não, você estava falando para mim, eu queria ter uma fazenda de coco e tal, quais são os desafios? Né? Eu gostaria muito que hoje, os atuais, então, ex-catadores de materiais recicláveis, eles futuramente pudessem se organizar enquanto associação, enquanto cooperativa. É o meu maior sonho. Por isso pessoal que ela veio, e profissional, né? Então, assim, hoje é o meu maior sonho enquanto Raíssa Beach Park, Raíssa profissional, Raíssa pessoa, então é o que eu acredito. Mas no que facilita, Raíssa, eles ser cooperado? Não, assim, tudo, né? Eles têm vários auxílios do governo, iniciativas governamentais que podem auxiliá-los, eles vão ter independência para montar ali o horário deles de trabalho, né? De forma que atenda a cooperativa, o trabalho como a vida deles. Eles vão ser donos, vão ser chefes deles mesmos, vamos colocar assim. Então, a Aline estava falando aqui um pouco de como é que é o regime, né, de cooperativa e tudo. Então, hoje o meu sonho é que eles possam caminhar com as próprias pernas. Eu acho que eu ficaria muito feliz de ter conseguido montar esse lindo projeto que colhe muitos frutos, mas eu conseguiria também me realizar vendo eles caminhando com as próprias pernas em um futuro próximo. Então, Raíssa, eu queria conhecer esse lado, porque a gente que tá ali nos bastidores. É para ir embora já, meu filho? Pelo amor de Deus, é porque você precisa ir embora. Não, mas que tá nos bastidores, eu queria conhecer esse... Claro. Vamos marcar, Alexandre e eu irmos conhecer esses bastidores aí, que eu gosto muito desse papo, viu? E conhecer essas histórias, conversar com esses ex-catadores, saber, assim, tudo que eles viveram, vivenciaram. A história deles é linda, é formidável. Total. Palmas para Raíssa aqui! E eu conheci já esse bastidor que você vai conhecer, e tem uma frase que eu vi que me chamou muita atenção, que é fazer o certo dá certo.
Sim, É verdade. exatamente. Foi um prazer, Aline. O prazer foi meu, trocar obrigada. essa conversa Parabéns. com você. Obrigada. Aline, deixa eu te falar uma coisa, cara. E aí, há quanto tempo a cooperativa existe? A rede há 17 anos, a nossa central, e a minha cooperativa há 17 anos Há também. 17 anos. E aí me diga logo uma coisa, como é que você chegou à rampa do Planalto? Então, eu faço parte do Movimento Nacional de Catadores, o MNCR, representando os catadores de Brasília, e é uma agenda nacional, então eu tive vários outros encontros antes da rampa com o presidente, né? O presidente Lula, ele é histórico na questão da sensibilidade com os catadores e a população de rua, né? A população em situação de rua. Sim. Então, todos os anos ele faz o Natal com os catadores. Ele vai lá e faz um banquetaço com a gente e tal. E esse ano, inclusive, vai ter em Brasília, a Expo Catadores, vai acontecer lá no Mané Garrincha, no estádio. E dia 22 de dezembro ele vai estar lá tá com a gente, com a população de rua. E aí eu estava nas agendas e teve a Expo Catadores no ano passado. Um período, inclusive, eu sei que no podcast não vai dar para contar, mas foi um período muito tumultuado assim na minha vida. Eu perdi um cunhado, meu irmão tentou suicídio, aconteceu várias coisas assim em sequência até eu chegar na Expo Catadores e encontrar com o presidente Lula e a primeira-dama, a Janja. E eu represento as mulheres, né, catadoras pelo movimento, e a gente promove dentro da Expo Catadores um espaço de autoestima das catadoras, porque no dia a dia, na labuta, a gente não consegue cuidar da gente, a gente cuida da sociedade, mas não cuida da gente. Inclusive já perdi várias companheiras, amigas de trabalho por câncer de colo de útero, de mama, por conta justamente disso. E a gente faz esse espaço da beleza, que é uma coisa assim simples, mas que a gente vê a alegria no semblante das catadoras. É um espaço onde elas vai lá, arruma cabelo, arruma unha, faz massagem, recebe uma massagem boa, legal. E assim, tira foto, é bem legal. E tem algumas orientações de saúde, de educação, jurídico, né? Porque a questão da violência. E aí eu fiquei nesse espaço da beleza na Expo passada para recepcionar o presidente Lula, a chegada dele lá nos estandes. E eu fui para falar da questão tributária no país, que é da reciclagem. Então eu fui para apresentar um PL que está tramitando no Congresso, que é para desonerar a cadeia produtiva da reciclagem, porque a gente quer reciclar, mas tem alguns entraves, e um deles é a questão tributária, porque você pega uma embalagem reciclável, essa latinha, para eu reciclar ela, eu vou ter que pagar imposto nela. Só que ela já teve o imposto dela. Quando você foi lá e comprou essa latinha aí de cerveja da Amistel, na distribuidora, você já pagou o imposto embutido na embalagem. E só que quando eu vou reciclar ela, eu também tenho que pagar imposto. Então, algumas questões tributárias, elas realmente são equivocadas, e isso prejudica a reciclagem no Brasil também. Então, eu fui falar disso, do SPL, para ele dar apoio e tal. Fui falar também das propostas do cooperativismo brasileiro, que é um caderno de propostas da UCB. E ali eu acredito que foi um momento que a Janja deve ter visto alguma coisa diferente em mim. E aí, quando foi no Natal, o Ricardo Stuckert, que é o fotógrafo, né, o atual secretário de audiovisual, ele também já tinha falado comigo algumas vezes antes e tal. E ele me ligou me convidando para participar do Dia da Posse. Perguntou se eu queria, né? Você quer participar do Dia da Posse com outras lideranças do povo e tal? Falei, eu quero. Aí, mas é segredo. Aí meu marido estava bem atrás, aí meu marido ouviu, que segredo? Aí que eu falei, é segredo. Aí ele, que segredo? Eu falei, é segredo, esse segredo não é para falar. Mas assim, realmente não pude falar para ninguém. Eu não sabia que ia botar a faixa no presidente, não sabia. Você soube lá na hora? Eu soube na hora. Caramba. Cara, que emoção, né? E aí eu, participei, assim, aí a gente estava na esplanada trabalhando na reciclagem, porque a gente foi contratado para fazer o gerenciamento de resíduo de 5 pontos do Dia da Posse. Certo. A gente estava na esplanada, no Mané Garrincha, na Granja do Torto, no Parque da Cidade, no pavilhão, em 10 escolas. A gente estava ali, todo mundo feliz, 120 catadores, falando, eita, a gente vai ter uma diáriazinha boa, porque na reciclagem é difícil, mas nesses eventos a gente consegue ter uma renda boa para os catadores. E ainda vai ter o resíduo. A gente estava todo mundo feliz, trabalhando e tal. E aí, Aline, você tem que sair e ir lá pro ponto de encontro, porque você tem que ir para a rampa agora. E aí me tiraram lá da reciclagem, eu saí correndo, minha irmã me levou na cooperativa ainda, me arrumou. E 2 dias, uma amiga minha que coloca rasta em mim, na minha mãe, ela foi lá na cooperativa, eu em reunião e ela botando um cabelo em mim, o rasta, porque foi coincidência, porque senão eu ia estar desse jeito aqui, ó. E aí ficou aquele rasta lá que pegou muito, legal também. E aí eu fui, aí chegou lá, encontrei com
com o Ivan Barón, né? E assim, eu falei, eita, eu sou sua fã e tal. Eu encontrei com o Ivan Barón, porque eu vi um documentário, uma fala dele, bem legal, bem emocionante mesmo. Aí encontrei com a Jussara, encontrei com o Flávio, o Wesley, né? Que é o metalúrgico, o Cacique, o Francisco, que estava na Expo, inclusive. O Lula falou na Expo que ele ia para a posse e ele estava lá. Encontrei toda a galera ali, o professor também, Murilo. E eu fiquei ali, nervosa. Pois é, quando você viu só aquele grupinho ali, você falou, ué, só a gente aqui? Eu fiquei bem nervosa. E aí eles levaram a gente pra dentro do palácio. E aí naquela vidraça eu vi tudo vermelho assim, lá na frente, lá na praça. E o povo gritando e eu chegava, arrepiava assim, ó. Aí eu, meu Deus do céu, e eu nervosa, eu não vou conseguir. Aí, alguns minutos antes assim, do Lula sair lá acho que do Congresso, né, que foi pra lá, pra rampa. Aí o cerimonialista foi e falou a posição que a gente ia ficar lá na rampa, tipo, era um U, assim, tinha as bolinhas, onde o presidente ia ficar, quem ia ficar no início do lado esquerdo e quem ia ficar do lado direito. Aí o Francisco ia ficar do lado esquerdo, eu não sei porque eu não fiquei do lado esquerdo, e eu ia ficar do lado direito, e aí ia começar a faixa passar pelas mãos do Francisco, e ia encerrar nas minhas mãos, e eu iria colocar a faixa do presidente. Cara, ali... Caramba! Ali eu já não era eu mais. Nem um ar-condicionado fazia efeito ali, sabe? E eu só lembro, eu juro por Deus, eu só lembro que eu olhava no rosto de cada um deles e eu pensava, por que uma catadora? Sabe? Porque assim, os indígenas, os povos indígenas, estavam sofrendo muito. Então o cacique ali tinha uma força ali, sabe? Um peso, né? Um peso ele lá colocar a faixa. E eu, não, vai ser o cacique porque aconteceu isso com os indígenas. Aí eu olhava pro Francisco, a criança dele, todo mundo quietinho lá com a mãe dele, a Joelma. Aí eu, não, vai ser o Francisco porque as crianças... Nossa, aconteceu muitas tragédias, né, com as crianças nos últimos tempos, naquele tempo. E eu então falei, não, vai ser o Francisco porque a gente tem que começar a lembrar das nossas crianças, do nosso futuro. As crianças precisam ser respeitadas, ser cuidadas, tem que ter uma política de cuidado para as crianças. Então vai ser o Francisco. Aí eu olhava e... Não, vai ser a Jussara, porque a Jussara, ela alimentou o presidente lá quando ele estava preso. Então, isso é para simbolizar e respeitar as trabalhadoras em domicílio. Então, vai ser a Jussara. Não, vai ser o Flávio, porque o Flávio ele é idoso e a gente precisa cuidar da nossa população idosa. Né? E o Flávio tão sensível ali, contando a historinha dele todo singelo. Então, vai ser o Flávio. Mas eu olhava o professor todo engravatado, todo estiloso, aí eu... É verdade, tem que ser o professor, porque os nossos professores não são valorizados como deveria, né? Então, vai ter que ser o Murilo para dar uma mensagem para o nosso povo de que sobre tem que educação, respeitar, né? Quem nos educa, quem nos ajuda no nosso processo de desenvolvimento. E depois eu parti pro Wesley, que estava ali do meu lado, toda hora cochichando e nervoso, a gente estava trocando nervosismo. Aí eu, não, vai ser o Wesley, porque o Wesley é metalúrgico. Então, olha o quanto que vai ser simbólico. Um metalúrgico passar a faixa para outro. Então, eu comecei a fazer tudo esses exemplos. E não pensei que poderia ser simplesmente uma catadora que fosse fazer aquilo. Aí eu falei, meu Deus, vai ser eu mesmo. Aí, até na hora da faixa ali do lado da rampa, eu tentei desistir. O povo tava... desistir? Foi, tentei. O povo tava gritando bem assim, Dilma, bota a faixa. Aí eu, meu Deus, esse povo vai me pegar. Eu chamei a mulher, eu falei, ei, eles estão querendo que a Dilma coloque a faixa. Não tem como eu passar a faixa pra Dilma e a Dilma coloca no presidente? Ela, não, vai ter que ser você. Aí eu, ai meu Deus, aí voltei pra fila. Aí eu fiquei nervosa. E aí aconteceu aquilo, né? E algumas pessoas me perguntaram por que eu não apareci naquela foto oficial, né? Na hora da subida na rampa. Naquela hora veio a Resistência, veio a Janja, e aí ficou um cinturão de gente. E o Flávio, ele estava com dificuldade de locomoção, né? Ele estava com a bengalinha e tal, e ele estava com dificuldade de subir. Aí, como eu fui a última da fila, e eu vi o Flávio com dificuldade, eu fui ajudar o Flávio. Foi dar um suporte. Então, eu fiquei atrás com o Flávio, e a gente não apareceu. Ah, entendi. Mas aí também eu pensei, eu vou aparecer porque eu vou botar a faixa no ombro. Então, deixa eu ficar aqui ajudando o Flávio. Agora, cara, imagina a sua emoção de no dia seguinte, ou minutos depois, você tá em todos os sites do mundo inteiro, cara. E eu fui caracterizada, né, para as pessoas, justamente, eu quero que as pessoas... Eu pensava que as pessoas, já que eu ia fazer esse papel, muito nobre, inclusive, do presidente, da primeira-dama, mais da primeira-dama, porque o presidente não sabia, foi surpresa, tanto é que ele ficou rodando, querendo pegar, que alguém ia botar a faixa nele, não sabia quem ia colocar. Mas eu falei, eu vou caracterizada, porque não se trata de mim, se trata de toda uma categoria que é invisibilizada, é discriminada e que precisa de ter
essa valorização geral de todo mundo. E aí eu fui com a blusa do movimento, né? E aí na hora da mídia, pessoal, uma mulher negra colocou a faixa de presidente, foi uma mulher, não sei o quê. Aí, tipo, as pessoas não prestaram atenção que a minha camisa era do meu trabalho, era a minha profissão. Mas depois ficou esclarecido e tal, mas eu não achei ruim que falasse que foi uma mulher negra, muito pelo contrário. Acendeu em mim uma luta que nem eu mesmo dava tão a importância necessária, que é a questão da luta da população preta. E eu sou uma preta. Uhum. Então, a gente sofre tantos preconceitos durante... Assim, catador, que é negro, a maioria dos catadores, a reciclagem ela tem cor e gênero. Né? A maioria são mulheres e a maioria são pretas. Então, só que é tantas lutas que a gente tem no dia a dia para conseguir miseravelmente ser reconhecido como trabalhador, que a gente acaba esquecendo que tem uma luta também de raça, né? Uhum. Então, eu achei legal isso, porque a população negra vieram, falaram, você me representou, outros falaram que eu fiz chorar. Aí, assim, tantas coisas que eu ouvi que eu acho que fiquei tão feliz. E alguns falam que eu entrei para a história, mas eu acho que eu não entrei para a história. Eu acho que o Brasil resgatou a sua história. Fazendo com que o povo resgatasse a democracia, sabe? Consagrasse a democracia naquele momento. E eu sei que um dia o nosso país, a gente vai ser unido de novo. Eu tenho fé que Deus vai reinar no nosso país, que as pessoas vão ser mais sensíveis, vão respeitar, porque eu acho que o respeito é tudo. Independentemente se você apoiar o BC, nós somos seres humanos, nós somos cidadãos e a gente precisa se respeitar para viver. Aline, a gente que não conhece muito o ambiente, o que se recicla, o que tem valor para vocês na reciclagem, né? Você falou da lata, o que se recicla hoje no Brasil que tem valor, que se paga? A nossa central, a gente trabalha com 95 tipos de produtos. Mas otimizando assim para a resolução do CONAMA, né? Das coresinhas, metal, papel, plástico, vidro, tudo a gente recicla. Tudo isso vocês reciclam? Recicla, só que o que tem mais volume nas cooperativas é papel. Tá. E o que tem mais valor agregado é a latinha. É a latinha. É a latinha. Porque essa latinha, dos metais, ela é reciclável, essa latinha. 100%. Depois que vocês separam ali, ela vai para onde? Ela vai para a indústria de alumínio, que vai transformar ela na liga de novo, né? E na chapa e volta. Ela é 100% reciclável. Inclusive a própria pigmentação dela não prejudica. O vidro também é 100% reciclável. Tá. Só que o que tem mais valor agregado é a latinha. Só que a latinha, ela representa 10% da massa das cooperativas. 10%? 10%? Porque todo mundo quer a latinha, né? Ela tem valor agregado, as pessoas geralmente guardam em casa, guardam no sua própria empresa, no comércio. Os catadores autônomos também recolhem, a prioridade deles é essa, porque tem valor agregado. Então, o que chega para a gente da coleta, mesmo pública, é muito pequeno a quantidade de latinha. Tá. Aí tem isso, tem... Esse anelzinho, Aline, tem alguma coisa? Tem que tirar? Não precisa tirar. Se tu tirar, vai prejudicar o peso aí, vai dar ruim. Deixa o anel da latinha. Né? Deixa para pesar mais. A única coisa que não pode ter na latinha, e alguns estados, inclusive, tomaram essa iniciativa bem legal, foi de fazer isso aqui, ó. O quê? Foi de pegar e trocar o canudo. O que poderia prejudicar a reciclabilidade da latinha, a questão de preço, é quando as pessoas terminam de tomar alguma coisa, elas colocam o canudo, tem o costume de deixar o canudo dentro da latinha. E ali é plástico com alumínio. Ok. Então, quando troca o canudo, então o papel, ele rapidamente vai se desfazer. Então, assim, não pode dobrar o canudo e jogar dentro da lata? Não, canudo é plástico e latinha é alumínio. Porque vai tudo vai esmagar tudo, é isso? Isso. E os plásticos, eles representam 20% do volume das cooperativas, né? Que a gente consegue reciclar. E os plásticos têm valor agregado maior que o papel. E tudo isso é encaminhado para as empresas de novo, para elas... A economia circular na veia. Então, galera, essa dica é importantíssima até então para a galera se ligar. Que não, se eventualmente seu canudo for de plástico aí na rua, né, que é onde você não tem controle, você, por gentileza, não dobre e não bote dentro da lata, né? Você descarta o canudo num lugar e a lata em outro, né? Isso. E nem jogue bituca de cigarro dentro da lata, né? Não reciclamos bituca de cigarro. Faz sentido? Faz sentido. Reciclam, tem algumas iniciativas legais que reciclam sim. Mas latinha é latinha, bituca é bituca, plástico é plástico. Canudo, exatamente. Papel é papel. Aline, e você conseguiu, nessa lida aí diária, você conseguiu
concluiu o 2º grau. Conseguiu entrar na faculdade de Direito. Depois de muita luta, né? Porque Muita todo luta. ano eu engravidava e eu não conseguia terminar o 2º ano e o segundo 3º ano, ano do né? ensino Pelo médio. amor de Deus. E E aí, quando é que você termina o 2º grau e entra na faculdade de Direito? eu estudei no regular até o metade do 2º ano. Aí eu saí, porque eu casei aos 17 anos, e aí eu não conseguia voltar. Eu voltava, me matriculava, engravidava e saía com vergonha. Aham. E quando foi em 2019, a gente tem alguns catadores referência que depois de idade já avançada entrou na faculdade. Terminaram o seu ensino fundamental, terminaram o médio, entraram na legal. faculdade. Aí você começa a pensar, né? Poxa, Pô, se eles fizeram, por que você podia não vai fazer? também, né? Né? E nunca tá tarde para nada. Né? Nunca tá tarde para quando você quer alcançar alguma coisa. Então eu falei, eu vou terminar meu ensino médio de uma vez por todas, nem que seja aquele provão que faz. Aham. Aí me inscrevi para o Enseja, fiz o Enseja, a prova. Foi uma novela também, porque eu fiquei o dia inteiro fora de casa, deixei as crianças, deixei o marido, saí, falei, vou fazer uma prova. Aí fui para o Núcleo Bandeirante fazer a prova e eu não sabia que era 2 períodos. E a prova eram 2 períodos e eu só fui com o dia da passagem. Então eu passei o dia inteiro de fome para fazer a prova. Caramba. Fui ótima na prova. Eu fui bem legal. E aí eu consegui passar o certificado em 2019. 2020, na pandemia, surgiu a oportunidade de eu fazer 2 provas de vestibular. Uma no IDP e uma acho que era a Unip. A da Unip era serviço social, eu não passei porque eu não tinha a certidão de nascimento do meu esposo, não passei. Mas a do IDP, eu ganhei 90% da bolsa. Eu fiz a prova e passei. Oh, beleza. E para direito, que é o que realmente é o que eu queria. Né? E aí eu passei. E aí era pandemia, então era virtual. Tá. Só que não tem faculdade de direito virtual. E só tava porque era pandemia, era uma exceção. E eu fiz toda virtual. E foi muito bem. Depois terminava o trabalho na cooperativa, eu entrava no computador, entrava na aula. Depois que quando eu estava viajando, terminava a atividade, estava lá no hotel, entrava na aula. Todo lugar que eu estava, entrava na aula. Não faltava mesmo. E aí quando foi no 2º semestre, aí em 2021, já amenizou mais essa questão da pandemia, as exigências, então voltou presencial. E aí mudou o horário, ficou de 8 da manhã, umas matérias e a outra à noite. 8 da manhã eu tenho que estar botando 7h30 da manhã eu tenho que estar botando o último menino no ponto ônibus da escola. Então não tinha como eu me dividir para isso. Tá. Então foi por isso que infelizmente eu abandonei a faculdade de Direito, mas me falaram que eu tinha que trancar, mas eu não entendia nada disso. E acabei que eu perdi a bolsa. E agora, recentemente, eu recebi uma bolsa de EAD de serviço social na Universidade Católica de Brasília, com apoio de um doutor do Rio de Janeiro. É bem legal, está ajudando vários catadores. Tem uma catadora sobrevivente da Candelária, Claudete Costa, do Rio de Janeiro, que também está fazendo faculdade de serviço social. Tá. Bem legal. E a gente está aí nessa oportunidade. E eu quero terminar. Eu quero receber esse papel aí. Tá fazendo? Vou começar agora em janeiro. Eu quero receber esse papel aí que as pessoas falam que tem que ter para dizer que tem estudo superior. Tem muita gente que pergunta pelo papel, né? Me diz uma coisa, né? E no dia seguinte, pós-posse, pós-Lula, pós-foto, e aí, como é que foi sua vida? Eu não estava entendendo nada, né? Porque eu estava Muito aérea. assédio? Muito assédio? Muita gente te procurando, te ligando? Teve. Por mais que eu estava focando muito na pauta, né? Falando, dando entrevista. Nossa, entrevista foram um monte. Minha rede social, meu Instagram, eu mesmo que botava lá meus textos de qualquer jeito, botava minhas fotos, minhas coisas, tinha mais coisa dos meus filhos, da minha vida pessoal do que de trabalho. E aí, quando no mesmo dia à noite, as meninas estavam com um dos meus celulares, aí elas falaram, Aline, fulano, olha aqui, olha o Instagram da Aline, tava com 900 pessoas, já tem 10 mil. Aí depois, só tá aumentando, tá 13. Eu sei que eu fiquei com 27 mil seguidores e assim, a Cleo Pires me mandou mensagem também, legal. me agradecendo e tal, quando ela estava orgulhosa, aí o pessoal tentando se passar por mim, respondendo ela. Sério? Minha galera, né, da Citicop tava com meu celular, eles, não, como que eu vou ser a Aline aqui respondendo a Cleo Pires? Ai, muito obrigada, Cleo Pires, que honra, não sei o quê. Aí, quando eu cheguei, depois, eram umas 10 horas da noite, quando acabou tudo, que eu fui pra lá pra tenda da triagem, que eles estavam lá, todo mundo esperando, chorando, os catadores. Aí elas, Aline, responde aqui a Cleo Pires. Aí eu, que legal. Aí eu respondi, tá bom, obrigado. Aí elas, eu não acredito que você fez isso. A gente maquiando aqui um texto pra responder pra ele, é a Cleo Pires, e você só falou isso. Mas assim, eu fiquei muito aérea ainda. Fiquei muito aérea por conta que eu não estava entendendo muito, eu não sabia que ia dar toda essa repercussão, eu não sabia.
sinceramente, eu não sabia de tudo isso. E o bom é que agora as pessoas sabem o que é uma catadora, o que é um catador, o que é reciclagem, ajudou a causa, que é os né? resíduos, das suas responsabilidades com relação aos resíduos. Sabe que agora, muito mais que ajudar um catador, precisa ter esse comportamento e essas decisões por conta das questões climáticas, a gente está vendo as respostas. Então, muito mais que só simplesmente agora, porque é catador, não. Não, é porque tu vai receber uma enchente, tu vai ter um desmoronamento, o aquecimento, tu vai morrer de calor, sabe? Tudo essas coisas climáticas que, querendo ou não, é o comportamento humano que causa. A vida, assim, a lida mesmo, a rotina do catador, eu estava até comentando com o Google, no meu condomínio, o que foi que a gente fez? É um condomínio de casas, são 26 casas só, são poucas casas, então a rapaziada é mais ou menos unida ali. O que foi que a gente fez? Tem 2 dias que os catadores passam lá, segunda e quarta-feira. Então, mas é aqueles de bicicleta, da prefeitura? Não, do carrinho. Do carrinho. E aí, todas as casas separam os lixos, né, o orgânico do que é plástico, e aí eles vão na porta lá do plástico. Na segunda e na quarta, e o orgânico vai no caminhão da prefeitura, né? É esse modelo que é o ideal para os catadores, eles terem uma organização que eles possam saber que, por exemplo, fazer um mapeamento naquela região ali, e segunda e quarta-feira. Chega para vocês já meio que, meio não, né? Mas tipo separado. Coleta seletiva sem catador é lixo, é aterro direto. Não funciona a coleta seletiva sem catador. Eu falo isso para vocês porque, como eu faço parte da gestão do Complexo Integrado de Reciclagem na cidade estrutural, a gente fica muito triste com a qualidade e a quantidade de resíduos contaminados que chega até a gente para ser tratados. Então, isso com a coleta vindo desses caminhões de empresas, né? Empresas que são contratadas pelo poder público faz a coleta. As pessoas não separam quando a empresa simplesmente passa lá a coleta. Por quê? Porque não há um envolvimento da empresa com a população, né? Há algumas iniciativas, cartão isso, cartão aquilo, não sei o quê, mas não tem um vínculo, não cria uma conexão como o catador cria quando é ele fazendo a coleta porta a porta com a população. Lá em Brasília nós temos 2 modelos de coleta seletiva. Tem o que é feito por nós, são 14 cooperativas da Santicol que faz coleta seletiva em 15 cidades satélites, e a gente aproveita até 97% dos resíduos que a gente coleta. Caramba, hein? 97%. E tem a coleta feita pelas empresas, que infelizmente a gente só consegue aproveitar entre 38% e 40%. O restante, a diferença está todo misturado. E no nosso formato de prestação de serviço com o poder público da coleta seletiva, das cooperativas, a gente tem que ter mobilizadores, catadores que vão lá, bate na porta, entrega um imãzinho de geladeira, conversa, fala a importância daquela pessoa separar. Sensibiliza, a pessoa começa a separar porque ela criou um vínculo ali com aquela pessoa e sabe que ela está fazendo um bem, que está gerando trabalho e renda, está contribuindo com o meio ambiente, né? Se ela soubesse ainda que ainda economiza, né? Porque o poder público vai gastar menos para aterrar, transportar e aterrar porque está reciclando, então acredito que fortaleceria mais ainda a mobilização. Mas é isso, então com a gente funciona, com a empresa não funciona, isso é fato. E o Brasil precisa dessa credibilidade para as cooperativas de catadores no Brasil, para a gente evoluir os índices de reciclagem dos resíduos gerados pela nossa população. Então isso é um desafio. Os prefeitos, os municípios entenderem que as cooperativas de catadores têm capacidade e têm eficiência e resultados quando contrata cooperativas para fazer a coleta seletiva. Aline, só para a gente entender, tem alguma cidade no Brasil modelo nisso? Se não tem, onde é que fora daqui é o modelo ideal? Tipo assim, qual país que você conhece, qual a experiência? Eu já fui em vários países para ver sistema de coleta, para tentar melhorar a narrativa na hora de uma negociação, né? Para contribuir, porque a gente também não pode só brigar e falar que está errado e que não está certo. Eu acho que a gente tem que ser parte da solução e ajudar os gestores públicos a encontrarem uma saída realmente sustentável e correta. Então, eu conheci a Califórnia, lá São Francisco. Eu fui lá através do Lixo Zero, inclusive. Conheci o sistema de coleta de São Francisco. E eu fiquei, assim, mudou a minha cabeça. Como é que é lá? Primeiro que eles têm um sistema de taxamento, né? Então, para as pessoas, não é voluntário as pessoas não separar.
Elas têm que separar, é Tem que obrigatório. separar. São obrigadas a separar. Tem que separar os resíduos, senão ela Se não paga. separa, é multa. É, isso. Tá. Elas pagam por isso. Então, e eles têm uma cooperativa lá chamada Recology, que ela é centenária. Ela tem 400 caminhões. Ela faz a coleta em toda São Francisco. E ela faz o tratamento de praticamente todas as frações. Faz compostagem, aí tem lá a reciclagem, a planta de reciclagem deles. O know-how deles de serviço, né, o nicho deles é a prestação de serviço, que é o que a gente precisa aqui no Brasil. 95% da receita deles é prestação de serviço, 5% é a venda do material. Por isso que é uma coisa que a gente tenta explicar aqui e as pessoas difícil de entender. Mas ela é pública, Aline? Não, a cooperativa é privada. Não, digo essa aí de São Francisco. Ela é privada. Essa é privada. A cooperativa que é cooperativa. contratada. E aqui no Brasil as pessoas acham que a gente, catador, ele vai só dar o material que ele sobrevive, que ele tá bom. E não é. A embalagem, a venda dos recicláveis, elas são receita acessória dos catadores. Como no Brasil os recicláveis não têm valor agregado, porque o Brasil estava importando resíduo desde 2019, recebendo resíduo de outros países. E o que isso fez? Isso impactou a compra dos materiais recicláveis aqui na cadeia no Brasil, pela indústria. Né? Enche as fábricas e você não compra. E aí o catador vai fazer o quê? Se ele só tem que vender para comer. Então fica sem vender, passa fome. Então aconteceu isso com a excreção da importação e o Alckmin foi lá imediatamente e aumentou a alíquota, né? É uma das ações, mas tem outras, né? No Brasil, por exemplo, prioriza-se mais, tem mais incentivos para você extrair recursos naturais do que você recuperar a matéria pós-consumo. Então, como que catador vive da venda do material se tem toda essa competição injusta? Injusta com a gente que trabalha, injusta com o meio ambiente, inclusive, né? Então, o que catador, a gente só vai evoluir quando as pessoas entenderem que tem que contratar, que é um serviço prestado. Entendi. E lá a Recology funciona por quê? Porque é um sistema. Eles são contratados para fazer serviço, eles se fizeram investimento, cresceram, se equiparam, fazem serviço lá, e aí a venda do material ela é acessória e os cooperados têm até previdência privada deles. É um negócio surreal. E o sistema, a comunicação com a população também é muito interessante. Então, aqui a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.305. E ela é perfeita, assim. Ela é dentro da sua hierarquia, sua pirâmide, do que um gestor público tem que fazer para conseguir resolver esse problema do manejo dos resíduos inadequados do seu município. Ela tá bem clara. Só que, infelizmente, as pessoas ainda invertem essa pirâmide. As pessoas querem queimar tudo, querem incinerar e achar que vai resolver o problema. Ou jogar o lixo pro tapete, quer falar que abre um aterro e aí é um lixão. Joga o lixo para debaixo do tapete e paga caro por isso. Né? E depois tem que abrir, tirar esse lixo debaixo do tapete, tem que reabrir, que é o que acontece agora com o Aurá, por exemplo. Reabrir o lixão do Aurá, o aterro. Então tem muitas coisas que, se a gente for seguir boas práticas, não é para copiar costumes nem cultura de outros países, mas você pode copiar boas práticas. E lá eu vi boas práticas. Então o sistema de coleta deles também facilita isso, os resultados. E no Brasil eu vim com essa narrativa. Vamos mudar o sistema de coleta no Brasil. Vamos criar um sistema que até o Lixo Zero tem, mínimo 3 lixeiras. Não precisa as pessoas saberem o que é todo tipo de papel, o que é todo tipo de plástico, o que é todo tipo de metal, o que é todo tipo... Não precisa. Se separa no mínimo 3. No mínimo, o que vai para reciclagem, o que vai para compostagem, que é o orgânico, e o que vai para aterro. Eu te garanto que vai diminuir e muito a quantidade de lixões e a quantidade de aterros, inclusive. Porque a parcela que vai para os aterros, que é o rejeito, é mínima. É mínima quando você dá a destinação e o tratamento adequado para o reciclável e para o orgânico. E o Brasil ele é muito carente nas iniciativas de orgânico. Então, por isso que a gente tem 45% de orgânico. De mistura, né? Que é um potencial de negócio. A gente está trabalhando agora tem 10 cooperativas no Brasil que faz compostagem. Eu estava agora na COP28 em Dubai e foi o que eu mais falei. Né? Não adianta vocês discutirem altas medidas aqui para mitigar, para neutralizar, para banir, e vocês não trabalharem o básico ainda lá, saneamento básico, um sistema de coleta que converse com a população e que consiga alcançar resultados rápidos, acelerados. É para ontem. Então, tem tudo isso. Mas tem sim iniciativas no Brasil de contratação de catadores, tem muitas, inclusive. Não muitas, mas tem algumas. Brasília, por exemplo, é um modelo legal, não é o ideal, mas é um modelo legal. Mas o Paraná, se não me engano, acho que está com 7% de reciclabilidade, né? De índice de reciclagem. Então, eu também vejo como uma referência. Eu vi outro dia, cara, você viu o rio de calças, acho que no sudoeste asiático? Rio de calças? Cara, é um rio... são as fábricas no sudeste asiático, não sei qual país, mas é Tailândia, algum país aqueles, enfim.
que produz para essas grandes marcas. E aí o que sobra o pessoal joga no cara, rio. eu vi, cara, um que rio, doideira cara, aquilo ali. de roupas. Com um monte de roupa no rio. Resíduo têxtil. É um Gente, B.O. cara, é um negócio assim assustador, como aquele deserto de roupas que tem aqui, né, América do Sul, né, que tem um lugar tem um que deserto de roupa? tem um lixão, um De roupa. enorme aterro que é só de roupa. São roupas de... Tipo cemitério de roupa. Mais ou menos como isso. É um aterro, na verdade, né? Que é Lá um na grande, Califórnia eles fazem a economia circular também que é um do grande resíduo problema têxtil. isso, né? Sim, resíduo Das têxtil roupas, né? é um problema. Eu vi lá, eles mostraram uma pilha de roupa, tem até uma foto. É uma pilha de roupa que eles falavam que a cada 15 minutos gerava aquela pilha de roupa na Califórnia. Eles tinham que gerar... Eles têm um Touring lá, que é onde os carros passam, tipo um drive-thru de resíduos, onde as pessoas passam e tem as lixeiras que recebem as roupas, recebem os resíduos. Entendi. Tem um parquezinho, sabe? Bem legal. Diferente dos ecopontos que a gente fala aqui no Brasil. Então eles têm que dar destinação para tudo que a população destina ali. Você agora está com uma agenda aí, porque virou mesmo que a líder... Já era, né? Mas assim, você agora é a liderança do setor, né? Então, assim, Tem uns 60 aí. mas você é uma delas. Então, a sua agenda é todo o tempo, né, lutando. O Brasil está evoluindo nessa pauta, assim. Você vê que... Olha, Guga, assim, eu fico até feliz de você falar que eu sou uma referência, porque eu não sou referência nem lá em casa, tô brincando. É difícil lá em casa. Mas... realmente, algumas coisas evoluíram, estão evoluindo. Não está no cenário ideal. E paciência, né? Mas vai chegar. Mas, assim, a gente não tinha mais espaço de diálogo. Não, a gente está atrelado, infelizmente, porque a gente poderia ser, de fato, autossustentáveis. Não precisaria da máquina pública. Mas a gente ainda precisa da política pública para que essa engrenagem funcione. E de incentivos. Então, com a volta do governo Lula, a gente pôde voltar a discutir, a dialogar, a construir, a buscar soluções juntos, a superar os desafios que o país tem relacionado a resíduos. Então, a gente teve a reativação do nosso CISC, né, que é o Comitê Interministerial de Inclusão Socioprodutivos Catadores, que está funcionando lá na Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, a gente tem um diálogo direto com a presidência. É uma pauta transversal, então envolve quase todos aqueles ministérios que tem lá. Total. Né? Teve a recriação de políticas públicas importantíssimas que favorecem o desenvolvimento e fortalecimento das organizações de catadores, como o Procatador Diogo Santana que foi, um cara maravilhoso, que cuidou muito da gente e que infelizmente se foi, né, por uma tragédia e tal, mas o nosso advogado mesmo, foi o nosso advogado aqui, e teve essa homenagem pela lei do Procatador, Diogo Santana, e a retomada, né, de projetos que aceleram o desenvolvimento das cooperativas, que é o Cataforte. Então está se prevendo aí o retorno desses projetos e investimento direto nas cooperativas. Mas eu vejo que melhor que isso foi toda essa visibilidade mesmo que teve. Porque discutir, a gente vai discutir de qualquer forma, né? Independentemente de governo. Mas a visibilidade, ela realmente foi o diferencial de tudo Ajuda, isso. né, Aline? Pô, E a Aline, agenda é demais mesmo, a agenda é muito. Né? Vou começar até a seguir a Aline aqui. Me segue aí, porque eu perdi 1000 seguidores. Eu não sei, porque tem uma equipe lá que cuida da minha rede, mas já tem uma equipe já? Tem, Ixi, cara, tem. Não é fraca, não. Qual o teu arroba, Aline? Aline Souza Oficial, @Aline Souza Oficial. Olha aí, Aline Souza Oficial. Mas nem tá marcado lá verificado, para não hackearem minha conta. Mas porque eu tenho que arrumar uma conta do Mercado Livre para poder... Peraí, Aline Souza Oficial. Tá aqui, macho. Não. Já tô seguindo. Tu já tava seguindo? Tô seguindo já, tá aqui. Que legal, obrigada. Né? Aí. Tá aí. Paz, eu que agradeço. Olha os videozão aí que a Aline bota. Aí, cara, bacana. E eu falo de tudo. Aí. Eu falo de economia circular, eu falo de ESG, eu falo de tudo. Bacana, cara. Aline, seu trabalho é importantíssimo. Importantíssimo. E a gente só tem que te agradecer por ter obrigado. passado aqui. Vamos para a Aline! Aline Souza! Obrigada. Cara, venha, traga a família. Porque a família é grande, traga a família aqui. Tô esperando aqui. o convite aí. Rapaz, é muito caro 7 meninos trazer de Brasília. Não, mas a gente dá um jeito aí. Rapaz, olha, é o seguinte, Aline. Você venha pra cá, quando você chegar no aeroporto lá de Brasília, você fala assim: tô indo pro Ceará, 104, 106. Esse é o número que alguém vai pagar a conta aqui. 104, 106 é o número. Show! Você bote na conta do 104, 106. Não vou esquecer. Já entrou. Já decorou aí? Eu lembro o CPF até do Papa, viu? Vixe mesmo. É uma pena que em Brasília este centro de custo não tem, mas chegando aqui o centro de custo funciona, viu? E Gustavo, é a primeira vez que nós encerramos neste verão um episódio no crepúsculo, olha podemos aí, assim dizer.
Ó, que legal. Olha aí. Já... Até os populares já partiram. o parque né? fechou, né? 5 horas. Exatamente. Aline, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Parabéns obrigado. pelo prêmio, parabéns pelo Obrigado. teu trabalho. E a gente te aguarda aqui numa próxima vez e da próxima vez para se divertir aqui no Beach. Obrigado, Guga, Ali, muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Deus abençoe vocês. E é isso, eu estou muito feliz por estar participado aqui. E agora que vocês estão me seguindo, vocês vão acompanhar lá o conteúdo, mas tem o arroba da Centicop também, Claro. queria falar. Que é o arroba? @CenticopDF, que é a nossa central, acompanhar lá nossos trabalhos. E Massa. quando estiver por Brasília, poder ir lá visitar a gente. Pô, vai ser um prazer, uma honra. A gente visita Valeu. sim. E você que está seguindo a gente aí, obrigado por acompanhar esse episódio. Compartilhe esse episódio também com quem você gosta. A gente volta dentro do nosso verão, sempre agradecendo ao Beach Park e Amstel, a patrocinadora oficial do nosso verão. Tchau, Tchau. galera. Valeu.